Vamos então aqui a uma rápida correção da prova de literatura da URGS 2025. 9 questões de leitura obrigatória sozinha, 3 questões de leitura obrigatória mais outro texto sem ser leitura obrigatória, uma questão envolvendo 3 leituras obrigatórias e quanto a conteúdo fora das leituras, uma questão envolvendo poesia de várias épocas, barroco, arcadismo, romantismo, simbolismo e uma questão sobre um poema do Manuel Bandeira. Questão 16, pediram Lisístrata, comédia do Aristófanes, mas comparando com Mulheres de Atenas, uma canção do Chico Buarque. A primeira afirmativa está correta, porque os maridos, diz a letra, são poder e força de Atenas, ou seja, os homens quando voltam não trazem nem conversa, nem carinho, simplesmente estão ali sedentos pela questão sexual, então o prazer feminino não conta, porque a mulher é vista ali como objeto. A segunda afirmativa também está correta, porque lembrando, quando a Lisístrata expõe o plano da greve de sexo para encerrar a guerra, a Cleonice vai questionar, e se por acaso nós não cedermos sexualmente e os homens quiserem nos bater, o que a gente faz? Ou seja, a violência que pode decorrer disso. Só que lembrando, a Lisístrata é a protagonista absoluta, né, dentro daquela ideia de que o risco de qualquer batalha é perder a batalha. A terceira afirmativa também está correta, resume bem os 2 textos colocados ali, e no caso, principalmente levando em conta a leitura integral da peça Lisístrata, como diz no cabeçalho ali, certo? Gabarito E. 17, nós temos uma questão relacionando trechos de poemas com os respectivos autores. No primeiro parêntese, temos versos do poema Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, um poeta árcade. No segundo parêntese, nós temos versos do poema Antífona, do Cruz e Souza, poeta simbolista, aliás, que não caía desde 2000. No terceiro parêntese, temos um quarteto de um soneto religioso do Gregório de Matos Guerra, que é um poeta barroco. E no quarto parêntese, nós temos o clássico poema romântico Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu, poeta romântico, né? Quem é que ficou de fora ali? O Álvares de Azevedo, poeta romântico, gabarito E. Na 18, questão de leitura obrigatória sobre várias histórias do Machado de Assis, A, incorreta, porque a personagem Quintília, ela rejeita o matrimônio. Segundo o personagem conselheiro, essa Quintília tinha uma espécie de aversão à questão física. B, incorreta, porque o conto Entre Santos é narrado em primeira pessoa e o capelão não se apaixonou por nenhuma moça. Na C, temos a correta, envolve o conto cônigo. O narrador pede para nós, leitores, subirmos a cabeça do cônigo, traz a ideia de que as palavras possuem sexo, que elas residem, digamos assim, em áreas específicas do cérebro, os adjetivos à esquerda, os substantivos à direita. E quanto à questão sexual, lembrem que Silvio vai achar Sílvia, vão se casar, e esse casamento o narrador chama de estilo. A D incorreta, porque o enfermeiro é narrado em primeira pessoa, é o Procópio, e não em terceira. E a E incorreta, porque em trio em Lá menor a Maria Regina não encontra ninguém, ela vai sempre ficar ali oscilando entre Maciel, Miranda, não escolhe ninguém, e o castigo dela basicamente vai ficar sempre oscilando entre 2 astros incompletos. O gabarito aqui é C. A questão 19, questão de leitura obrigatória envolvendo o romance A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. O trecho 1 é a fala de Francisco Teodoro. O trecho 2 é sobre a Noca, a criada, e o trecho 3 é sobre a Nina. A está correta, porque exatamente é o Francisco Teodoro que está rebatendo uma fala de Catarina sobre a questão da emancipação feminina. A B não tem nada a ver sobre a Nina, porque o trecho fala sobre a Noca. A C não é sobre a Catarina, é sobre a Nina. A D incorreta também, porque os fragmentos 1 e 3 não são sobre a Camila. E aí, só o fragmento 2 ali versa sobre a Noca. Então o gabarito aqui é A. 20, questão sobre leituras obrigatórias aqui, misturando 3 leituras, O Avesso da Pele, Mas em Que Mundo Tu Vive e Água Funda. Coitado de Água Funda, segundo ano sem ter uma questão independente, sempre misturada. Primeiro parêntese, nós temos palavras, cadernos, pastas, coisas de professor, nós temos um você. Isso é um trecho do Avesso da Pele. No segundo parêntese, Sinhá, Sinhazinha, filho do capataz, trecho de Água Funda. No terceiro parênteses, reparem a quantidade de ditados populares e tem um moço perdido ali, trecho de Água Funda. E no quarto parênteses, um pega-ratão da URGS aqui para confundir principalmente quem não leu, porque pode ter aluno que confunda aqui esse trecho com o Avesso da Pele. Por quê? Porque aparece narração em primeira pessoa, Porto Alegre, Rio de Janeiro, um pai que morre, mas é trecho aqui de Mas em Que Mundo Tu Vive, do José Faleiro, gabarito A.
Aqui, questão de leitura obrigatória, o avesso da pele, comparando com a música do Jorge Aragão, intitulada Identidade. Primeira afirmativa correta, ou seja, ser preto de alma branca não ajuda em nada na questão da identidade negra. Segunda afirmativa está correta também, ali a questão de julgamento, de estereótipos. O Henrique, que é um personagem negro, quando estava com a Juliana, que é branca, havia certa segurança. E a terceira afirmativa está incorreta, porque o trecho não se refere a uma situação com o Pedro, o narrador, e sim com o pai dele, que é o Henrique. Então, o gabarito aqui, C. 22, questão de leitura obrigatória sobre canções do Lupicínio Rodrigues. Primeiro parêntese, verdadeiro, porque o sujeito cancional da música Vingança está clamando vingança, né? Daquela ideia assim de que ela há de rolar quais as pedras que rolam na estrada. Segundo parênteses, falso. Na música Se Acaso Você Chegasse, o sujeito cancional não exige que a pessoa não se aproxime mais dele e da mulher. Apenas ele diz, né, que essa mulher já é dele e se ele quer saber se o amigo vai manter ainda a amizade. Terceiro parêntese, falso, porque na canção Nervos de Aço, o sujeito cancional não abençoa o casal. O sujeito cancional diz que tem um desejo de dor, um desejo de morte, exatamente porque ele não tem esses nervos de aço. E ele é sanguíneo, né? O quarto parêntese, verdadeiro, aquele trecho que diz que a mulher citada que não encanta mais ali, ela tenta pelo menos imitar a planta, né? Mas as plantas que morrem de pé, mostrando dignidade, certo? Gabarito B. Questão 23, leitura obrigatória sobre Niquete, da Paulina Chiziane. Primeiro parêntese, falso, porque o Tony não se arrepende. Segundo parêntese, correto e fácil, estava ali no texto. Comparação, né? Enfim, as mulheres são peixes. Terceiro parêntese, verdadeiro. E lembrando, a Rami organiza tudo, né? Ela faz a festa de aniversário dos 50 anos do Tony, apresenta as mulheres ali dele, tenta pelo menos tirar aquela cara de poligamia informal e legal para organizar um rodízio entre as mulheres, para os filhos conhecerem o pai, ou seja, a Rami vai dar visibilidade àquilo que o Tony fazia por baixo dos panos secretamente. Quarto parênteses verdadeiro, a Rami não acredita mais em Tony e estaria explícito no texto, né? Gabarito E. 24, questão de leitura obrigatória, mas em que mundo tu vive? A primeira afirmativa incorreta, não indica que ele voltou, porque, aliás, na crônica diz que o cronista, inclusive, quebrou a promessa, porque ele voltou para assistir a uma palestra da Érica Peçanha sobre literatura marginal periférica. Segunda afirmativa correta, a conversa com o leitor é marca da crônica e tem muitas crônicas em que o faleiro faz isso aí. Terceira afirmativa correta, realmente vai mostrar um outro lado, não o lado dos universitários, mas o lado da visão periférica, que no caso é a visão do cronista. Gabarito aqui, D. 25, questão de leitura obrigatória sobre a terra dos mil povos do Cacauerá. A está incorreta, o trecho não convida o leitor a fazer peregrinações. A B está incorreta, não se trata de dar água como protagonismo, né? Temos ali reino vegetal, mineral, animal. A C é correta, resume bem o todo da obra. A D é incorreta, porque o Kaká não se afasta dos propósitos, ele está citando líderes indígenas, tanto do passado quanto do presente, mas detalhe isso só na segunda edição do livro, tá? Porque na primeira edição de 98 não tem isso. A E, incorreta. Ao contrário, né, o Kaká acaba mudando o nome dele católico para um nome indígena e aí mergulha nas suas tradições, enfim, né, gabarito C. 26, questão sobre 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. A está incorreta, porque aquela dimensão ali cotidiana não impede nada, trata-se sim de realismo mágico. A B incorreta, porque a cena de ascensão de remédios não tem nada a ver com delírios. A C incorreta também, porque essa cena não tem a ver com a punição, com alguma punição à primeira geração dos Buendia. A D é correta, realmente é só uma cena maravilhosa do livro, porque há muitas e muitas e muitas. A presença do maravilhoso é uma marca do 100 anos de solidão. E aí é incorreta, porque não é uma crítica à situação da América Latina. Gabarito D. Questão 27, leitura obrigatória de um útero do tamanho de um punho, da Angélica Freitas. Até postei um videozinho de manhã no Instagram falando sobre esta parte que iria cair. Primeiro parêntese, verdadeiro. Frases prontas, retiradas do Google, a partir de mesmos sujeitos e verbos. Segundo parêntese, falso, apesar de estrutura repetitiva ali, né? Mesmo sujeito, mesmo verbo.
não está aparecendo ali sentenças contraditórias, nem está mostrando que a mulher é confusa, que não sabe agir, muito pelo contrário, né? Terceiro parênteses, falso, não temos essa questão de instrução, de instruir, de transmitir conhecimentos. E o quarto parênteses, verdadeiro, né? A questão da originalidade advém dessa divisão de protagonismo aqui, né? Com uma ferramenta, com um buscador, com o Google, com essa tecnologia de comunicação e informação. B. 28, questão sobre leitura obrigatória, coral e outros poemas da Sofia de Mello. A, incorreta. Realmente o poema está presente nessa parte, o nome das coisas, só que não mostra oposição com a Revolução. A gente sabe que a Sofia, inclusive, era anti-Salazar. A B, correta. O eu lírico rejeita esse uso pedagógico da palavra, esse uso imposto pela ditadura, pelo poder ditatorial, ele está valorizando a palavra poética. C, incorreta, porque quando ele compara a poesia à moeda, ele está fazendo uma crítica, não um elogio. Incorreta a D também, porque o poema não faz um elogio à religião católica. E a E, incorreta também, porque o poema não traz a ideia de um retorno ao tempo original, apesar de citar, não é essa a ideia, né? Gabarito B. 29, compreensão de um poema clássico do Manuel Bandeira, O Bicho. A, incorreta, porque a interjeição meu Deus, ela denota susto, surpresa, não é uma invocação religiosa. A B, apesar de ser um tema prosaico, né, o poema não tem uma forma regular, são versos livres, um poema do modernismo. A C, incorreta, por quê? Porque só no verso 6 mostra a rapidez, porque antes o poema vai montando a cena toda para ter essa questão de quebra de expectativa. A D é correta, resume bem o poema. E a E é incorreta porque é uma crítica social, não traz uma cena de belo ali. Gabarito D. E por fim, questão de leitura obrigatória, Terra dos Mil Povos, mas com um trecho de Continente do Érico Veríssimo, primeiro parênteses falso, a visão não é oposta, né, no texto do Kaká. O CP é um herói épico, fundador, herói. No texto do Continente, o CP morre, mas não é só um homem derrotado e morto, porque ele sobe ao céu, vira estrela, ou seja, tem essa marca indígena aqui. Segundo parênteses, verdadeiro, o CP líder indígena realmente está presente na parte intitulada né, O Brasil de Pindorama versus o Brasil das Capitanias, mas detalhe, essa parte só tem na segunda edição do livro, não na primeira. Terceiro parênteses, é falso, não é o menino Pedro Alonso é o padre, o menino é o Pedro Missioneiro, um personagem clássico do continente, da parte à fonte, que tem visões, que tem presságios. Quarto parênteses, falso, porque o CP aparece com força épica ali, fundadora, mas só no primeiro trecho, no segundo não, porque quem aparece como uma espécie de mito fundador de alguma coisa é o Pedro Missioneiro, certo? Então o gabarito aqui E, enfim, uma prova um pouquinho mais difícil do que a do ano passado, tá? Mas, ok.